Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente trouxe um tema muito legal que fala do nosso Brasilzão. Hoje não vamos pensar muito lá fora não. O mundo tá explodindo, mas vamos focar no nosso Brasil. Que também tá explodindo. Que também tá explodindo. Boa. Essa eu não esperava não. Boa, boa, boa. Boa. Aí, e é o seguinte, galera. Quais são os temas? PEC da blindagem e PL da anistia. Lembrando, é PL da anistia. Tem lugar que escreveu PEC, tá errado. Uhum, Então é PL, não é PEC, tá? exato. E você sabe o que é uma PEC? Sabe o que é uma PEC? Eu sei, mas se você não sabe, o Thiago vai explicar. Fica aí. Seguinte, PEC é uma proposta de emenda à Constituição, tá? Só para vocês entenderem, existem muitas formas da gente colocar alguma lei ou alguma regra para rodar nesse país. A PEC de todos esses é o mais complicado, é o mais burocrático, porque ele transforma o texto da Constituição. Então, justamente por isso, é um processo que é um pouco maior e demanda um pouco mais de níveis de aprovação ali e de revisões para isso começar, enfim, a valer. Nossa, é um processo que vai e volta quando tiver que voltar, galera. É demorado, a gente vai Vocês vão explicar, entender. Quais são as etapas para essa aprovação, tá? Só para vocês entenderem, qualquer uma das duas casas, a Câmara ou o Senado, ou o próprio Executivo, pode apresentar uma PEC. A primeira parte é a análise. Ela é analisada em uma comissão menor que chama Comissão de Constituição e Justiça, que basicamente serve para ver se essa PEC ela não bate de frente com a Constituição, tá? Porque se ela barrar aí, ela já não passa, ou não deveria passar. É, nem sempre acerta, tá, galera? Pois é. Porque tudo é, como sempre no Brasil, sempre tem um jeitinho brasileiro de falar que é ou não é depois que já aconteceu. Sempre, É, né? sempre dá pra voltar ao passado. Nem o passado é certo. Não, nunca foi. É, nem o passado é certo no A Brasil. galera revisa até hoje. Bom, passando dessa parte, ela vem para a parte da discussão, tá? Então é criada uma comissão especial a depender do assunto do texto da PEC. Então, assim, se é um assunto relacionado a finanças, é criada uma comissão de orçamento, ou pode ser uma comissão de relações exteriores, a depender do que for, enfim, esse tipo de coisa. Dependendo do teor do texto, é criada uma comissão para analisar ele. E é aqui que mora o principal perigo, porque às vezes as pessoas acham que é criada uma lei ou é criada uma PEC, enfim, é o texto que vai, ele é aprovado e acabou. Não. Muitas vezes, justamente nessa etapa, chega o texto de um jeito e essa comissão é a que faz todos os ajustes. Então chega um texto e ele sai totalmente ao contrário. E esse texto, quando sai, ele vai começar o processo. Ou seja, digamos assim, a primeira casa. A primeira casa pode ser o Senado ou a Câmara dos Deputados, depende de quem toma a iniciativa. Então, assim, na primeira casa, ele vai começar a votação. A votação, ela ocorre em 2 turnos, tá? Lembrando, esses 2 turnos servem tanto para a primeira casa quanto para a segunda casa. No primeiro turno, votando, ela é aprovada a partir do momento que tem 3/5 votos, tá, galera? Então, ela foi aprovada, aí vai para a segunda casa. A segunda casa chega lá, ela começa a ler e fala, não concordo com esse texto. Ela teria que aprovar em 2 turnos, tá? Se no primeiro aprovou, no segundo turno aprovou, volta para a primeira casa. Uhum. Aí a primeira casa vai ver o que eles alteraram. Se eles não tiverem de acordo, eles alteram de novo. Aí volta para a segunda casa. Ou seja, fica nesse loop do cacete até os dois darem a mão e saírem andando, tá? Os dois têm que pensar igualzinho, tá? Pensamos todos iguais, é assim que funciona. E aí fica nesse processo até que ela seja igual, o pensamento seja igual nas duas casas. É, basicamente as duas casas precisam concordar com o exato mesmo texto. Não pode mudar uma vírgula de lugar. Depois que isso é feito, ela vai direto para a promulgação, começa a valer, é incorporada na Constituição e agora está rodando. E virou uma lei, galera. Exatamente. Beleza, dito que você já sabe que é uma PEC, Exato. De qual PEC a gente vai falar? da única PEC blindagem. Exato. Tá bom? Vamos lá, então. Assim. O que é a PEC da blindagem, galera? Como o nome já diz, blindagem. Ela quer blindar algo. Nesse caso, algo são os deputados, senadores, né? Exato. E é complicado. Mas assim, como que vai ser isso? Né? Vou falar só um pouco como funciona hoje. Um deputado, um senador, para sofrer processo criminal, o STF olha assim, fala, aquele mano lá fez alguma coisa de errado, suspeito eu. Aí o amigo meu, que tem ausência folicular, do STF, chega lá para ele e fala assim, ó, ataque à democracia, ou, sei lá, suspeita de lavagem de dinheiro, vamos investigar ele criminalmente. Ponto. Ok, sofre processo. Beleza? Com essa nova PEC, né, tem muito mais detalhes, mas vamos falar inicialmente o foco que ela foi criada, é justamente para limitar, né? Ela visa aí blindar o poder do deputado, do senador, em relação ao processo criminal e como ele acontece. É, acho que não de todo o processo criminal, é importante a gente citar algumas exceções aqui,
Então, assim, salvo flagrante de alguns crimes, como por exemplo o terrorismo, racismo, um que a gente não pode falar, que é cometido contra mulheres, aí Isso, não é né? isso a maioria, homicídio, todo esse tipo de coisa, tá? Mesmo nesses casos, é importante a gente falar, chega a notificação para o Congresso, tá? E o Congresso tem até 24 horas para se manifestar. Se ele não se manifesta, ou se ele dá negativo ou se ele se manifesta, enfim, esse processo ele fica completamente congelado. Imagina isso, galera. O cara foi pego fazendo alguma coisa errada e ele só vai ser preso se a casa dele, no caso, exemplo, um senador, só vai ser preso se o Senado falar: tô de acordo, o cara realmente fez isso. Se o Senado falar: não, não concordo que ele fez isso, ou simplesmente cagar pra isso em 24 horas, o cara não vai ser preso até o mandato dele acabar. É uma blindagem do caramba, Você pede né? para os seus companheiros basicamente revisarem se você Uhum. merece ser preso ou se não merece, e aí, a depender da resposta deles, você vai ser julgado ou não. E assim, o texto também visa diminuir muito a força do STF sobre eles. Uhum. Por quê, né? Como eu falei ali, o STF ele pode chegar e abrir o processo. Isso continua a mesma coisa. O STF vai poder abrir um processo contra o deputado. Entretanto, o processo só poderá continuar se a casa desse investigado aprovar. E ele Uhum. tem 90 dias para votar. Então, digamos assim, o senador X ou o deputado X vai ser investigado, o STF vai mandar lá uma notificaçãozinha, ó, é o seguinte, tal cara tá sendo investigado. Aí a casa vai falar, tá bom, pode investigar. Se falar que não, o cara não vai poder ser investigado enquanto estiver no mandato e o prazo também, né, para expirar, né, como que é? O prazo para Para prescrever. prescrever, perfeito, me faltou a palavra, ele não, ele congela. Ou seja, são 10 anos, então se o cara ficar no mandato mais 3 anos, esses 3 anos ele não vai descontar os 10 anos, tá? Ele vai Isso. ficar congelado. Entretanto, galera, vale aqui a pena, né, dizer que o cara pode se recandidatar a ser reeleito. Legislativo é ad eterno. Ad eterna, ou seja, o cara pode nunca nem ser julgado por isso, ainda mais se o cara for muito influente lá dentro, Exato. tá? Entendido a PEC, dá pra gente passar rapidão Pela da pela PL da anistia. anistia, rapidinho só pra vocês entenderem. Acho que do mesmo jeito que a gente fez nesse primeiro bloco, explicar pra vocês o que é um PL e aí depois a gente entra no assunto em si. Dá uma observação nossa aqui um pouco mais pessoal, né? Sai um pouco só da parte técnica. Exato. Então, assim, o que é um PL, tá? Basicamente, um projeto de lei, ele tem uma tramitação mais simples do que uma PEC, que a gente explicou no começo do vídeo. Ele tem menos etapas de aprovações, é um pouco menos burocrático, tá? Então, assim, um deputado, um senador ou mesmo o presidente da República podem chegar e apresentar um projeto de lei. Esse projeto, ele vai para análise de alguma comissão especial já direto. Então, igual a gente falou lá na PEC, Comissão de Constituição e Justiça, ou uma comissão ali, dependendo do teor do texto, do que foi relacionado, vai ser criada uma comissão especial, ela vai analisar e vai, enfim, fazer os ajustes no texto, se for o caso, Uhum. beleza? E direto ele já vai ser votado uma vez só na casa de origem. Então, se ele foi apresentado por um deputado, vai ser votado a primeira vez ali, já na Câmara, tá? E aí aqui a gente está falando de maioria simples, metade mais um, Pronto. tá? Passou uma vez, um turno só, vai para a casa revisora. Ele frisou muito isso porque, se você lembrar, na PEC são 2 turnos. Isso, e são 3/5 dos votos, Isso, por isso que ele tá? dá uma frisada. Ele fez assim, É mais complicado, tá? Se as duas casas aprovarem, o PL vai para o presidente e aí ele pode sancionar ou pode vetar. e lembrando que na PEC não passa pelo presidente, é literalmente ali entre Congresso. Isso, promulga direto, né? Uhum. Se o presidente ele veta, bom, se o presidente aprova, vira lei. Se o presidente veta, o Congresso Nacional ainda pode votar para retirar esse veto, tá? Então, o presidente ele pode vetar totalmente a lei que Ou passou parcial. ou parcial, tá? Independentemente do veto que ele colocar, se o Congresso votar para derrubar, derruba e passa a integrar o que o Congresso falar. Eu te falo, meu, qual o sentido de ir pro presidente, sendo que, digamos assim, vai, eu faço o negócio assim, eu passo a bola redonda, aí o Thiago fala, não, eu quero quadrado, eu falo, foda-se, volta pra mim, eu quero redondo, eu que mando. Então, tipo, é só pra expor que o mano não tá, assim, é meio, Esquisito, né? é esquisito, né? Colocar mais etapas no processo, às vezes negociar um meio termo, ou Uma simplesmente para emendinha a mais expor. ali, outra aqui, uma moeda de Acontece. troca, né? É assim, o jogo da política é quem tem mais, né? Quem tem as costas quentes, amigão, é assim que Exato. funciona. Mas, enfim, né, a gente falando um pouco da PL, vamos entrar um pouco mais no assunto em si da anistia. O que tem nesse texto? O que ele fala? A gente não sabe, porque é um texto muito raso. Tá? Eles pegaram uma base que já existia ali do Marcelo Crivella.
um texto ali e falou, vamos passar isso aqui já, porque depois a gente muda o que tiver que mudar. O importante é já votar. Já Então, tem o urgência. negócio foi rápido, assim, tá? O que a gente tem, assim, é uma anistia geral. Um perdão. Uhum. Ela abrange basicamente ali todos os crimes políticos, eleitorais e crimes conexos com eles, além de alguns previstos no Código Penal. Mas com exceção também, igual a gente falou da PEC, com exceção de alguns crimes ali como assassinato, Sempre tem mais. terrorismo, tortura, tráfico de drogas, todo esse tipo de coisa, isso aí não está incluso, tá? Quem vai ficar com a relatoria por enquanto, até onde se sabe, é o deputado Paulinho da Força. Muito forte. Vai, Brasil. Ai, mano, tem uma turma que não sabe negociar. Não. E, enfim, dizem que ele tem uma boa articulação ali com o Centrão, uma boa articulação com o STF, então a relatoria acabou ficando com ele. Mas acho importante a gente também falar não só disso, né? Não só de trâmite, essas coisas, mas a gente também pensar nas consequências do que pode acontecer. Acho que isso é um ponto legal de levantar, né? A gente pode mostrar tecnicamente, mas e aí, tá? O que isso influencia na minha vida? Assim, os trâmites a gente já explicou pra vocês. Então, assim, a não ser que tenha alguma pressão popular muito relevante ou que o STF se meta nesse assunto e declare inconstitucional, vocês podem esperar a aprovação dos dois, tá? Sim, eu concordo com você, né? É basicamente isso, mas é importante a gente ver as consequências disso pro futuro. Assim, galera, a gente viu também algumas casas de análise, eu acho que a gente tá com um pensamento bem alinhado com elas. Onde que 100% desse texto dando anistia, a gente acha um pouco difícil. Acho que assim, o importante é a gente entender quais os crimes que esse PL ele vai perdoar, tá? E não só isso, mas qual que é o range de data que ele vai pegar. Então, assim, de tal data até tal data, tais crimes estão perdoados. Então, entender ali como é que vai funcionar certinho quando a gente tiver o texto final divulgado, tá? O que a Por gente enquanto, do jeito que tá, meio que tá todo mundo perdoado. Só que, como ele citou, assim, os bastidores ali de Brasília, o que tá sendo conversado... Fofoca News. É que, assim, uma diminuição. Não vai passar essa anistia ampla, geral e restrita, igual tá todo mundo falando. Todo mundo tá livre, nada aconteceu, porra. Não, difícil, tá? Se isso passar desse jeito no Congresso, bate no Supremo e ele fala que é inconstitucional. A gente sabe que isso vai acontecer. O meu amigo com ausência folicular vai falar. Que ataque à democracia. Exatamente. Então, assim, o que dá pra esperar é basicamente uma diminuição de pena. Acho que é o que dá pra gente esperar. Eu acho que é o mais alinhado, eu acho que não é o que eu acho certo, eu deixo de achar, e isso aqui não tá nem em questão. Tô dizendo só o que a gente viu em casa de análise e eu também concordo, né? É o que dá Uma pra análise esperar. galera, quando se trata de política, não adianta você bater o pé, quero isso, quero aquilo, tirar as calças em cima, porque você não tá lá. É o possível. É o possível. Então, dentro do que a gente sabe como tá a realidade, eu acho que o mais plausível é uma diminuição de pena. Acho que é o que vai acontecer também. Beleza, tá. Sobre a anistia, eu acho que tá tudo certo, esclarecido, até porque não tem um texto ainda escrito, né? Então a gente tá falando muito do que de achismos aqui. Muita especulação Muita especulação, então falácias. Vamos para uma coisa mais concreta. A PEC da blindagem. Acho que tem mais coisas pra gente falar e dar uma opinião um pouco mais, o que isso pode ocasionar no futuro, tá? Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco, né, primeiramente, sobre um pouco a história da PEC. Mas antes, galera, se você tá até agora, está aqui até agora, pelo amor de Deus, né? Não vai cair o dedo, curte o vídeo, compartilha e nos segue agora já, para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Ok. Vamos lá, pessoal. A PEC da blindagem. Essa PEC, na verdade, não é nova, tá? Em 2021, o deputado Celso Sabino, ele criou um texto, esse texto, motivado pela prisão do Daniel Silveira. Mais forte que o Paulinho da Força. Bombado. Lembra? O cara fez um vídeo aí falando mal da STF e meu amigo de ausência folicular falou o seguinte, mano, ataca a democracia, prende esse Manolo. E o mano tava preso. E aí o deputado falou o seguinte, cara, tô com muito medo, a gente tá sendo perseguido, não sinto que eu tenho uma certa blindagem, a gente é muito inferior ao Senado ou ao STF, então vamos fazer essa PEC. Só que não andou pra frente, justamente por isso, tá? Diz, né, que essa PEC é justamente pela possível, não sou eu que estou falando, são eles, perseguição do STF perante aos senadores, deputados, qualquer coisinha, manda caçar, não sei o que, investiga. Então, essa PEC é justamente para dar essa blindagem. Isso é o que eles dizem, só que na hora que você coloca e vê tudo, você vê que existe outras coisas. Por quê, tá? Vou dar um exemplo. Na Constituição de 88, já existia essa blindagem aí para os parlamentares, tá? Só que ela caiu em 2001, se eu não me engano,
justamente por eles mesmos, porque tava uma visão muito negativa, Impopular. impopular, e que até achei interessante trazer aqui, teve uma, um argumento aí do Kim Kataguiri, que ele fala que naquela época teve em torno de 300 solicitações De de processo. processo, investigação, e nenhum foi autorizado a acontecer. Galera, beleza, não dá pra sair também abrindo um processo a rodo. Mas também falar que dos 300, Nenhum nenhum. passou? Ah, É pelo amor de esquisito, Deus, é né, gente? A gente esquisito. tá vendo que, cara, com isso pode aumentar mais roubos, mais desvio de dinheiro. Emenda Pix, galera. Você não sabe o que é emenda Pix? Vai estudar isso aí, porque é o seguinte. Não precisa nem estudar, eu te falo aqui agora, olha só. Tá vendo? Olha aqui. Bônus. Bônus, é bônus. Emenda Pix, galera. É tudo aqui. Primeiro, uma emenda. É toda aquela coisa que o governo vai e libera pro Congresso ali, pra Câmara de Deputados, pra ele levar O pra reduto cidade dele. eleitoral dele. Uhum. Aí fala assim, onde vai gastar, não sei o quê. Mas emenda Pix, até então não precisava falar com o que ia gastar. E o valor era alto, se não me engano, ano passado foi 7 bi. 7 Isso. bi. Aí teve um deputado, que eu não lembro quem foi, que falou o seguinte, cara, tá errado, eu vou assinar STF. Aí o Flávio Dino foi e falou, concordo, tem que ter transparência sim na emenda Pix. Entretanto, ainda assim a transparência não é tão transparente, tá? Exato. É meio cagadinho assim. Então, já existem deputados que estão sendo aí investigados justamente por desvio de dinheiro de emendas. Uhum. Então, se isso for aprovado, vai ajudar muitos deputados aí que estão sendo investigados, tá? Bastante gente. Agora, né, a gente sabe que pode sim aí, né, você, se o cara é um deputado, senador, se sentir acuado pelo STF, isso pode acontecer. Mas também não dá pra negar que eles estão juntando o útil ao agradável. Exato. É realmente bem esquisito, tá dando a impressão que tá todo mundo ali meio junto, misturado ali, se blindando o tempo inteiro. E assim, é interessante a gente olhar também como essa galera trabalha rápido quando ela quer. Quando é pra proteger o próprio rabo, é rápido. Nossa, é muito rápido. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, PEC do teto de gastos, 2017, se não me engano, por ali, com Michel Temer, demorou um bocadinho pra passar. Lembrar da reforma da Previdência, que também foi feita por PEC, Nossa, se não me agora engano. foi, E, foi ó, uma treta começou no agora. Temer, foi passar só no Bolsonaro. E assim, PEC também, se eu não tô enganado. E agora, Teve a outra também agora, né? Que foi no qual final do delas? ano, a reforma tributária aí que tava tendo uma Huawei, que o Haddad teve que liberar umas emendas. O cara falou, se não Demorou liberar, não também. vai votar. Exato. E agora a gente tá falando de uma PEC que interessa tanto que ela passou nos dois turnos na primeira E casa sem emenda, no primeiro dia. no primeiro dia. Dois Exatamente. turnos no mesmo dia. Sem Exato. emenda. Porque assim, quando é um negócio pro povo, pra melhorar a gente, não, tem que liberar emenda. Porra, a gente colocou os caras lá, mano. Tem que trabalhar pra gente sem A gente emenda, já paga o cacete. salário deles, um salário bem gordo. Porra, velho. Não, e não é só salário, tem as porra dos penduricários, tem os Sim, um benefícios, monte de caralho, coisa, quatro, auxílio entendeu? terno e tudo. Então, Ah, assim, ô, aí você vê a gente falando, não, eu não consigo ver com o dinheiro que eu ganho. Vai tomar no cu, velho. Não, isso aí me Não, revolta. merecido, é merecido. Então, assim, toda essa, toda essa situação revolta, e não só isso, mas assim, se a ideia deles, como você falou, era limitar o poder do Supremo, por que não simplesmente você abolir o foro privilegiado e descer todo mundo para a primeira instância? E deixar todo mundo igual. Pois Pois é. é.